ter esse comportamento porque a gente cresceu acreditando que é assim esse comportamento. Eu tenho uma pergunta entendeu? sobre isso, inclusive, aqui. A pergunta é assim, e os decotes? Se aparecer sutiã, pode. Mas se o marido quer morrer por isso? Como assim? Essa pergunta veio da minha esposa, eu já até sei o porquê. Legal que eu não falei para Não, mas eu já li aqui, eu falei... Não, essa Como discussão vai continuar em casa, né? Não, mas é de A boa. gente estava falando desse sentido de se mostrar, de e tal, tudo mais. Aí ela... Não ia falar, mas tudo bem. A Ju manda assim, pô, mas e os decotes? Porque vocês estavam falando da mulher querer se mostrar. Sim. Né? E os decotes? Se aparecer sutiã, pode. Mas e se o marido quer morrer por isso? Pode mesmo assim? Pode Eu mesmo acho que tem que assim, ver, eu acho que o casal precisa conversar e entender como é que funciona aquele Uma relacionamento. convenção coletiva, não é? É. Entre Mas duas cada caso é um pessoas. caso. É o ponto. Existem casos, por exemplo, em que o marido sente tesão, ele sente desejo de ver os outros homens desejando a mulher Exatamente, dele, entendeu? Faz sentido. Inclusive, tem homem que tem o fetiche, a fantasia, desculpa, a fantasia de ser ver outros corno, homens, exato. Então, depende de como é aquele relacionamento. Isso é uma questão, cada relacionamento é um relacionamento. A gente tem que entender isso também. Ninguém transa igual, ninguém namora igual, ninguém casa igual. O Não que existe acontece manual no de casamento instrução, da né? Fabi, o que acontece no casamento da Fabi é diferente do seu e por aí vai. Então, tem que entender como é que funciona o esquema naquele relacionamento ali. Pode, não pode. E chegar num acordo que seja bom para os dois. Mas o se que for é uma coisa problemático é quando importante começa a virar pra uma ela, né, Van? imposição. Se é uma coisa assim que pra ela dá um prazer pra autoestima dela, eu acho que o marido tem que tentar entender, Pô, entendeu? mas aí eu O acho problema é que... quando começa a passar por uma imposição, né? É isso quando que eu ia isso começa falar. a gerar briga, discussão. Eu acho que prazer nunca pode ser o desprazer de alguém. Não, tem que Então, estar se o meu juntos, prazer de me mostrar começa a ser o desprazer da pessoa Tá com quem eu certo, tô, O relacionamento talvez não não vai seja tão funcionar. prazeroso. E vice-versa, Eles têm né? Pro homem e pra Posso me mulher. defender por ser uma pergunta mais direta? ou não? Pode, Fica à tem vontade. todo o dever. Não, então, na realidade a discussão é mais ou menos assim, ó. Eu falo pra ela, eu não acho ruim que ela use decote, de fato. A questão é que tem algumas roupas que, dependendo da posição que você tá, mostra mais do que deve. Exemplo que eu vou dar, tá? Pra você entender. Se você bota uma blusa mais larguinha, e aí, mesmo que você esteja com um sutiã super justo, quando você agacha pra fazer alguma coisa, você vai mostrar Você tudo. vê na hora. Então, esse tipo de coisa eu falo, pô, pega leve. Ou então vai, pô, bota uma blusa mais justa, uma coisa mais colada, que não fique mostrando demais. Esse é o ponto. E ela fala, pô, não tem nada a ver. Eu falei, não tem nada a ver porque você é mulher. Porque eu sou homem, é diferente o meu ponto de vista Mas disso. se ela tá de Mas- sutiã, aí vamos supor, aí você vai na praia. Não é a mesma coisa? Tudo bem, eu concordo. É que, Aquela que defende a não, bandeira da mas sexualidade. é diferente. Até porque, e aí eu vou te falar o outro lado da moeda. Várias vezes eu falei pra ela, eu gosto, por exemplo, de um biquíni menor. Ela não se sente à vontade, eu falo, põe. Ela, não, pô, não gosto. Então, assim, são situações diferentes e são condições diferentes. Porque, eu não sei se eu vou saber explicar isso. Porque, pelo menos na minha cabeça, né, eu imagino que na cabeça da maioria dos homens, é muito mais... não sei se a palavra fetiche é a palavra para isso. Mas é muito mais, talvez, atrativo o fato de não poder ver Coisa muito e mais estar tesão. vendo, saca? mais tesão. Do que simplesmente pôr o Sim, biquíni e sair na sim. rua. O proibido, Entendi. o O proibido proibido é mais desejado. Exato. E aí, pô, igual, exemplificando, né? Se uma mulher tá de saia, eu corto meu saco fora se 90% dos homens não querem Mas ver a calcinha mas dela. é o exemplo que Não, é vocês verdade. deram. Desculpa, mas é Mas verdade. é o exemplo que vocês deram. O sutiã, muitas vezes, revela muito menos que o biquíni. Mesmo assim, ele é muito Sim. mais sensual Exatamente, do que o biquíni. exatamente. Não é o que, é como. Exatamente. Então, assim, o ponto na discussão É que passa nossa pelo nosso interna desejo. é mais ou menos nessa linha do tipo assim, ó, não é o fato de ter o decote, não é isso. Mas é Mas que como usa o dependendo decote? de como ele é ou de que lugar você vai estar. Porque uma coisa que eu sempre Assim, uma festa de discuti. família, né? Não Então, cabe. Mas depende, porque depende assim, do ó, lugar, se eu tô dentro de casa com a família e ela tá com uma blusa dessa, por exemplo, tudo bem. Agora, por exemplo, você vai trabalhar num lugar onde você nunca vai estar prestando atenção nisso. Você vai estar o tempo inteiro tá. mostrando os peitos pra todo mundo?
Não sei. Não, tá. Pra mim, Trabalhar não acho também legal, não, trabalhar entendeu? também não. Então, é. pô, você tá num momento de trabalho que você não vai ficar, tipo, você tá ali resolvendo, fazendo, vendendo, e o cara, você não vai se preocupar com esses detalhes. Agora, pô, você vai numa festa. Beleza, é uma postura diferente, você tá numa coisa mais ali. Se você eventualmente precisar agachar, provavelmente você vai estar muito mais atento à roupa que você tá vestindo. Sim. Então, é essa a condição da discussão. Então, assim, não é o fato de, tipo, não pode. Tá. Tudo bem, mas, pô... Usar sabe, em determinadas ocasiões. Toma sim, cuidado sim, com como sim. fazer, porque principalmente na área de trabalho, você não sabe quem tá sentado do outro lado da mesa, meu. Quando você tá atendendo, quando você tá vendendo. E aí você vai ficar se mostrando, sabe? É esse tipo de coisa que me incomoda. Entendi. Sendo E na bem realidade, sincero. assim, aí só entrando na questão social, é aquela história, né? Mas se alguém olha e acha bonito, não, tipo, não é um problema em si. O problema é o que a pessoa acha que ela pode fazer com aquilo, né? Então, de repente, se ela pretende usar aquilo para fazer alguma coisa, ou se ela acha que, de repente, o fato da mulher estar com uma blusa decotada é um convite. Que E a não maioria é. Da mesma Tem- maneira como tem a Fabi, todos os que Exatamente, posta é, as fotos é. dela, ela não está convidando ninguém, viu? Ninguém. Mas ainda assim não batem é na convite porta pro pra caramba, sexo, você falou. É. E aí E talvez o mesmo teu que eu venda exemplo... fotos também não é um Desculpa, convite. mas eu vou usar o teu exemplo. Você acabou de falar que é algo seu, interno, em consenso com seu marido, tudo bem. Mas as pessoas invadem demais. Por quê? Porque você tá se expondo. Então, acaba, de certa forma, abrindo uma porta pra algo que, pô, não é legal pro meu relacionamento. Então, mas depende muito de quando... Fala, João, dá a tua opinião. aí. Você tá deixa bufando. ela falar, não, deixa Depende ela falar, de depois eu- como você consegue levar. Que nem eu breco, entendeu? Eu tenho um limite. Eu deixo ir até tal ponto. Sim. Quando chega um ponto que eu acho que tá muito invasivo, aí eu corto. Porque a gente tem que ter esse limite, né? Você tem que ter esse limite. Então, assim, eu tenho um limite. É até aqui. E ó, digo você tem mais. que impor, porque acontece. Comigo exatamente. acontece bastante João também. quer falar? vai Não, falar. não, não quero falar. É que a gente Fala, precisa Você tá, encerrar. eu imaginei que era isso. encerrar, Eu porque o imaginei que tempo era aqui, isso. daqui a Senão pouco a o gente Zito já tá batendo emenda na no gente. nosso. Vocês querem A gente fica continuar? aqui e já faz o programa faz só o programa inteiro. próximo, vai ser o mesmo assunto. A gente Fala, emenda no fala, sem encerra, vergonha. Não, mas só terminando o exemplo para vocês entenderem o contexto e por que existe a discussão. Teve um aniversário, não lembro se foi meu ou se foi dela, que ela foi com uma blusa totalmente transparente, onde aparecia o sutiã, tal, preto, com sobreposição. Isso não me incomoda. Por quê? Porque tá na por mais que moda esteja também, né? Não Todo só mundo- isso, mas assim, tá mostrando, mas de uma Parte da forma composição. que não tá... como é que eu vou explicar? Não tá invadindo a intimidade em tese, sabe? É uma blusa tipo de rendinho, uma coisa que mostra, você consegue ver toda a silhueta, mas não mostra. Na minha opinião, é muito diferente. É muito diferente. Não, E eu eu acho acho bonito, também, inclusive. Acho muito bonito, mas eu acho que tem momentos para certas roupas, e é isso que a gente meio que às vezes discorda. E eu falo, tem certos lugares que tem certas roupas que tem que tomar Então, cuidado. mas isso é verdade. Na rua, eu sou extremamente discreta. Como você está agora. Mas eu É, tô que dizendo o teu- acho que daqui a então, pouco eu é vou isso que eu virar ia sem falar. vergonha. Mas já vou estar na cama. Daqui a pouco ela vai pra cama, gente. Eu continuo na bancada. Mas eu sou bem discreta. E, assim, as pessoas que me veem no Insta, elas pensam mesmo, porque eu fico de calcinha, eu saio de dia todo, calcinha. Não. Não, as pessoas têm...